Fala pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e hoje peço licença para interromper brevemente a nossa série de vídeos sobre mangás para falar de um quadrinho ocidental, um quadrinho italiano, é verdade que toda vez, toda vez que chega um volume novo aqui em casa, quando eu faço a aquisição desta obra, ele pula à frente das outras leituras, né, da minha gigantesca pilha de leituras que tenho aqui. E, por exemplo, eu estava a ler o Omnibus X-Men Tesouros Ocultos, pausei a leitura, é um material que eu, por ser mais pesado, eu leio enquanto estou aqui na minha casa, e também pausei a leitura de Vampiros, do Osamu Tezuka, esse mangá sensacional, como ele é mais leve, eu consigo levar até o meu trabalho e ler com facilidade lá. Então eu parei essas duas leituras porque na data de ontem chegou para mim o volume 26 de Dragoneiro, um quadrinho italiano chamado também de Fumetti. E chegou ontem, eu já fiz a leitura do material, fiz algumas anotações para comentar no vídeo de hoje, que é gravado no dia 15 de fevereiro, no sábado. Eu não sei se esse vídeo irá ao ar hoje ou no domingo ou ainda na segunda-feira, enfim. De qualquer forma, este aqui é um lançamento da Mitos Editora, saiu agora no comecinho do mês de fevereiro. Talvez já existam algumas reviews aqui no YouTube, porque eu moro no interior do Paraná. A logística dos correios aqui é um pouquinho complicada, demora mais para esses materiais chegarem até mim, mas de qualquer forma é um lançamento e é uma obra que eu estou gostando muito de fazer a leitura e pretendo então apresentar para vocês um breve resumo e as minhas impressões da obra como um todo durante o vídeo de hoje. Muito bem, pessoal. Do que se trata Dragoneiro? Para quem caiu de paraquedas aqui, Dragoneiro é uma série bastante popular de quadrinhos italianos de alta fantasia criada pelo Luca Enotti e pelo Stefano Vietti. A história se passa em um mundo de fantasia chamada Erondar, onde, por exemplo, o Valo separa o Império da Terra dos Dragões. Isto aqui é uma referência à Guerra dos Tronos do George R. R. Martin. Nós temos aqui os Algentes, que seriam uma espécie de caminhantes brancos, e eu gosto muito das referências que essa obra traz, não apenas a Guerra dos Tronos, mas também, principalmente, a Senhor dos Anéis, e é claro, para quem jogou aí Dungeons and Dragons, tem muitos elementos dentro desta obra. Muito bem, esta série italiana mensal segue um grupo de heróis liderados, protagonizados pelo Ian Aranil, que é um ex-oficial do Exército Imperial e membro da família dos Varliedartos, que são também conhecidos como Matadores de Dragões. A trama envolve basicamente a luta do bem contra forças malignas e várias outras ameaças que nem sempre são causadas por seres abominosos, mas também por humanos gananciosos e orques revoltosos. E pelo menos até este ponto da história, o nosso grupo precisa então responder a essas ameaças para proteger as terras do Império. A série é conhecida por suas ricas ilustrações, além do enredo envolvente, é claro, sendo um grande sucesso na Europa e, ainda bem, graças a Deus, aqui no Brasil também. Só para contextualizar este meu comentário, entre os anos de 2023 e meados de 2024, a série Dragoneiro, publicada aqui no Brasil pela Mitos, correu um certo risco de cancelamento, já que as vendas não estavam indo tão bem assim. Alguma coisa aconteceu durante o ano de 2024, pode ter sido aí uma mobilização do pessoal divulgando mais a obra, pode ter sido também a mudança do formato, e nós falaremos um pouquinho sobre isso mais para frente neste vídeo, mas o fato é que devido ao aumento, a melhora dos números de vendas de Dragoneiro aqui no Brasil, a Mitos Editora passou a publicar este material agora, no ano de 2025, bimestralmente. Como tem duas histórias aqui, duas histórias que eu digo correspondente a 2 volumes da série mensal que sai lá na Itália, ao final do ano nós teremos 12 histórias de Dragoneiros publicadas aqui no Brasil. Se não estamos nos aproximando
do ponto em que a história está na Itália, pelo menos não estamos ficando mais atrasados, né? A quantidade de publicações aqui é igual à Itália. Eu espero que com o tempo as vendas melhorem ainda mais e a Mitos possa fazer uma publicação aqui com a periodicidade igual a de Ken Parker, por exemplo, que sai a cada 45 dias. E aí sim, nós correríamos atrás do prejuízo nessa questão de alcançarmos o que está sendo publicado pelos italianos. Bom, agora para falar especificamente sobre o volume 26 publicado aqui no Brasil, eu vou inverter a imagem da câmera, colocar em cima da minha mesinha, mostrar um pouquinho do material. Não se preocupe, eu mostrarei apenas as primeiras páginas de ambas as histórias, evitando assim o máximo possível escapar algum spoiler para vocês, no sentido de que possa interferir na experiência de leitura. Bom, neste material aqui estão publicados os volumes 32 e 33 que foram publicados lá na Itália, respectivamente, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2016, perdão. A primeira história chama-se Tratta delle Schiave ou Tráfico de Escravas, e aí o Rodrigo do Gibify pode cobrar e arrumar a minha pronúncia, que eu não sou fluente em italiano. Mas nesta história aqui, o Ian Aranil e o seu fiel amigo, né, Wark Gmor Burpen, são enviados à cidade de Vettuadarte, conhecida como a Cidade das Torres. Originalmente, essas torres foram construídas como estruturas de vigilância e agora transformadas em casas de prazer ao longo do tempo. A missão do Ian e do Gmor é investigar uma rede de tráfico de mulheres que são forçadas à prostituição. Uma prática que é proibida pelo Império, mas que é relevada em alguns casos. Durante a investigação, eles se deparam com uma série de assassinatos de indivíduos que estão envolvidos no tráfico. E esses assassinatos são perpetrados por um misterioso ex-membro dos Testineri, ou Caveiras Negras, que está em busca de vingança pelo sequestro da sua filha chamada Kili. A trama também explora o passado do Ian, revelando aí seu antigo relacionamento com a cortesã Isabelle, conhecida por nós como a Loba, que os envolvidos aqui nessa história acreditam estar casada ainda com o general Gorwal, já que ambos foram enviados para o norte após caírem em desgraça na corte. Essa história destaca temas como justiça, vingança e os desafios morais que são enfrentados pelos nossos protagonistas. E a segunda história, chamada de L'Ultima Difesa, que não tem o título publicado aqui, eu não encontrei, talvez o pessoal tenha esquecido de acrescentar esta informação, apresenta uma história como ponto central um necromante conhecido como o Escuro, que lidera um exército composto por orcs, ghouls e gigantes, causando muita destruição nas aldeias próximas ao deserto de Vakondar. E quando eu falo em destruição é no sentido de que eles passam a ferro até mesmo mulheres e crianças. O Ian e o Gmor juntam-se a uma expedição de cavaleiros imperiais com a missão de deter esta ameaça sobrenatural. E essa missão é tão importante que até mesmo o líder da guilda dos mercadores, que é considerado, segundo palavras do próprio Ian, tão poderoso como o imperador do Erondar, está presente em uma reunião que também conta com o general Jarras, que é aí o segundo militar no comando do exército imperial. E eles estão ali para traçar então uma estratégia para a resolução deste problema. Aqui nós temos a reaparição também de um personagem visto nos volumes 18 e 19 de Dragoneiro, o Roney, que é um sobrevivente da aventura que o Ian enfrentou quando teve que lutar aí contra um bando de ghouls que estava a causar muita destruição e prejuízo ao Império. Aliás, como eu disse no começo desse vídeo, o volume 19 foi o último que saiu no formato com apenas um volume, uma história igual ao que é, melhor dizendo, publicado lá na Itália. Depois dele, todos os demais volumes de Dragoneiro aqui no Brasil passaram a contar com 2 volumes da série mensal italiana. E eu gosto mais desse formato atual. A narrativa desta história explora a batalha épica entre as forças imperiais e o exército do necromante, enfatizando aqui a coragem,
a estratégia militar, um ponto importante para o Ian, e os laços de camaradagem entre os personagens. Bem, pessoal, Dragoneiro, repito mais uma vez, é uma das melhores obras que eu tenho lido no que se refere a obras ainda em publicação, ainda em andamento. Certamente, se eu fizer um top 5 entre mangás e quadrinhos ocidentais, Dragoneiro estará nesta lista. É uma das minhas prioridades de aquisição e de leitura. Não deixo material parado aqui sem ler. Chegou, eu já leio e, se possível, se eu acreditar que é interessante, gravo um vídeo e compartilho a minha experiência de leitura com vocês. Tem algumas cenas mais viscerais aqui, uma evolução pela qual a história está passando, é verdade, né? Se tornando mais adulta, no sentido de ser um pouco mais violenta do que nós estávamos habituados no começo deste material. E as ilustrações, como vocês puderam perceber aí, tem melhorado cada vez mais. E este é o meu sentimento com relação à obra Dragoneiro. A cada volume que eu leio, me parece que a história se torna mais interessante, me dá mais vontade de ler, de saber o que se passa nos volumes seguintes que ainda serão publicados, além da arte que, repito, tem evoluído bastante. É claro que existem algumas oscilações, mas quando você olha para o quadro geral, né, se fosse colocar, plotarmos em um gráfico a qualidade dos volumes de Dragoneiro, nós temos visivelmente uma crescente. E isso é muito bom. Eu quero reforçar aqui que, apesar de existir alguma amarra cronológica, eu falei aqui dos volumes 15, dos volumes 18 e 19, que tem alguma referência aqui neste volume 26, mas não é preciso que você tenha lido outros volumes, outras histórias de Dragoneiro para entender o que se passa aqui no volume 26. Pode começar a sua coleção de Dragoneiro aqui neste volume, não tem problema nenhum. Você não precisa ler nem a origem e nem qualquer um dos outros volumes que foram publicados pela Mythos. E, portanto, como é uma obra que eu gosto demais de fazer a leitura, é claro que eu recomendo para vocês que gostam do gênero de fantasia, no caso aqui, alta fantasia. E se você me acompanhou até o final desse vídeo, o meu muitíssimo obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais. E o meu muito obrigado a todos os membros apoiadores deste canal.